O vasto tecido do Império Otomano, uma civilização que por séculos se ergueu como um farol de poder, cultura e esplendor na encruzilhada de continentes, esconde entre seus fios dourados e púrpuras sombras profundas histórias de sacrifício e crueldade institucionalizada que frequentemente se perdem na grandiosidade de seus anais. Entre estas narrativas veladas, poucas são tão dilacerantes e complexas quanto a dos jovens Gilman ou meninos do palácio, aqueles que, arrancados de seus lares e da inocência de sua infância, foram forjados à força no crisol da servidão imperial. Sua história não é apenas um capítulo nos anais do poder otomano, mas um testemunho cru da desumanização sistemática, da resiliência do espírito humano diante de adversidades inéditas e de como a ambição de um império pode devorar as vidas daqueles que deveriam ter sido seu futuro. Este texto mergulha na sombria odisseia desses meninos, explorando a brutalidade de seu recrutamento, a paradoxal educação que receberam, a exploração inerente à sua existência palaciana e o indelével legado psicológico deixado por uma vida forçada ao serviço de um poder supremo e implacável. Não é uma mera recapitulação de fatos, mas uma imersão profunda na psique das vítimas e algozes, na arquitetura de um sistema projetado para quebrar e reconstruir a identidade, e nas dolorosas verdades que residem sob a superfície da história oficial. A riqueza do Império Otomano ergueu-se, em parte, sobre os alicerces invisíveis dessas vidas truncadas, e compreender seu sofrimento é essencial para apreender a verdadeira dimensão de seu legado. A cortina se levanta sobre aldeias pacíficas, aninhadas nos confins mais remotos do vasto Império Otomano, em lugares tão distantes quanto os Balcãs, onde a vida rural transcorria com os ritmos ancestrais da semeadura, da colheita e das tradições imemoriais. Era o ano de 1550, uma época em que o esplendor otomano atingia seu auge, mas também um período em que a sombra do sultão se projetava sobre cada canto, mesmo nos mais bucólicos e remotos. Nessas comunidades, onde o rumor das cidades imperiais mal chegava, praticava-se uma forma de exação humana conhecida como devshirme, ou coleta de crianças. Não era uma leva militar comum, nem uma exigência de tributos em espécie, era em sua essência mais brutal a apropriação da vida mesma, o desenraizamento violento da infância. Os emissários imperiais, frios e metódicos, chegavam sem aviso prévio, não como conquistadores, mas como agentes de um destino inelutável. Seus olhos escrutinavam os jovens, buscando a promessa de força, inteligência ou, ocasionalmente, de uma beleza que seria sua própria condenação. Não se tratava de uma seleção voluntária, nem mesmo de uma escolha forçada por parte das famílias. Era uma apreensão, uma expropriação dos filhos homens mais promissores, frequentemente com apenas 12 anos, uma idade em que a infância ainda se apegava às suas últimas brisas de inocência, mas onde a maleabilidade do espírito era máxima para os propósitos do Estado. A cena do recrutamento era um drama silencioso, mas de gritos internos abafados. Pais e mães, impotentes, viam seus filhos, o fruto de sua linhagem, a esperança de sua velhice, serem arrancados de seus braços, muitas vezes sem a menor explicação que pudesse mitigar o terror e o desespero. As lágrimas se misturavam com a poeira da estrada, e o eco das despedidas dilacerava o ar, um som que perseguiria os meninos e suas famílias pelo resto de seus dias. Este processo não era meramente uma separação física, era um ato de despersonalização inicial, o primeiro passo na aniquilação de uma identidade pré-existente. Ao serem arrancados de seu ambiente familiar e cultural, os meninos perdiam não apenas seus entes queridos, mas também sua língua materna, seus costumes, suas crenças e o senso de pertencimento a uma comunidade que os havia definido até aquele momento. A abrupta interrupção de seu desenvolvimento emocional e psicológico deixava uma ferida aberta, um vazio que o Império tentaria preencher com uma nova lealdade, uma nova identidade forjada na bigorna da obediência e da submissão. Este desenraizamento era o trauma fundacional, uma cicatriz coletiva que marcaria gerações de Gilman. A infância, tal como a conheciam, morria no instante em que suas pequenas mãos se soltavam das de seus pais. As palavras que tentavam consolar, se é que havia alguma, soavam vazias diante da magnitude da perda. O futuro havia se tornado uma incógnita aterrorizante, um abismo do desconhecido. O controle sobre suas próprias vidas havia sido arrebatado de forma irreversível, e com isso, a percepção de si mesmos como indivíduos livres e autônomos. A desumanização começava com este ato primário de violência.
transformando os meninos em meras unidades, recursos humanos para o engrandecimento do Estado, despojados de sua individualidade e de seu valor intrínseco. Eram, naquele momento da apreensão, cascas vazias prontas para serem preenchidas com a doutrina imperial. A vulnerabilidade dessas vidas jovens, lançadas sem piedade aos desígnios de um poder onímodo, é um testemunho assustador de até onde pode ir a ambição de um Estado quando a ética e a humanidade se subordinam à razão de Estado e à consolidação da autoridade. O terror, que se gravava em suas mentes jovens, não provinha apenas da separação, mas da incerteza mais absoluta, o que o destino lhes reservaria. Voltariam a ver suas famílias. O que seria deles em um mundo tão diferente do que conheciam? Este medo primário seria o primeiro pilar da reeducação forçada. A viagem para Istambul não era simplesmente uma travessia geográfica. Era uma descida ao purgatório, uma odisseia de brutalidade que gravava a fogo na psique dos meninos a verdadeira natureza de sua nova existência. Uma vez arrancados de suas aldeias, eram unidos em caravanas que serpenteavam por caminhos empoeirados e escarpados, unindo os meninos de diversas regiões em uma irmandade involuntária de sofrimento. As condições da marcha eram atrozes, projetadas não apenas para o transporte, mas para iniciar o processo de quebramento de seu espírito. Quase não lhes era fornecida comida e água suficientes para sobreviver, e o descanso era um luxo inatingível. O cansaço extremo somava-se à desorientação e ao medo, criando um estado de vulnerabilidade perpétua. Os guardas, implacáveis e despersonalizados pela rotina de seu cruel ofício, tratavam os meninos não como seres humanos, mas como mercadorias vivas, cujo valor residia unicamente em seu destino final no palácio. Qualquer sinal de fraqueza, de doença ou de simples esgotamento era tratado com uma frieza estarrecedora. Aqueles que caíam à beira do caminho, incapazes de seguir o ritmo, eram abandonados sem piedade, deixados à própria sorte na vasta e indiferente geografia do império, uma lição brutal para os demais sobre a inutilidade da fraqueza. A morte, ou a ameaça constante dela, tornou-se uma companheira silenciosa da travessia. Mas além do sofrimento físico, a viagem era um laboratório da submissão psicológica. As tentativas de resistência ou de fuga, por menores que fossem, eram punidas de forma exemplar e pública. A brutalidade desses castigos servia como um aviso gráfico e palpável para o resto da caravana, gravado com terror em suas mentes jovens. A desobediência não era uma opção, qualquer esperança de fuga era uma quimera que só conduzia a uma dor ainda maior. Os gritos de um menino açoitado ou torturado se convertiam em uma lição silenciosa para os demais, incutindo o medo como a principal ferramenta de controle. Essa constante ameaça, combinada com a privação e o esgotamento, criava um estado de choque traumático, onde a mente começava a se dissociar da realidade brutal para sobreviver. Os meninos, despojados de seu ambiente familiar e de qualquer rede de apoio, viam-se obrigados a depender inteiramente de seus captores para a sobrevivência básica, um laço perverso de dependência que seria explorado mais adiante no palácio. A vigilância era constante, não apenas externa, mas interna. Os meninos aprendiam rapidamente a observar uns aos outros, a detectar qualquer sinal de desespero que pudesse colocá-los em perigo. A camaradagem natural da infância era substituída por uma cautela fria e uma desconfiança incipiente. Cada milha percorrida era uma distância a mais entre seu passado e seu futuro incerto, um apagamento gradual de suas memórias e uma implantação forçada da nova realidade. A paisagem mudava, mas a miséria de sua condição permanecia constante. As noites eram frias e aterrorizantes, cheias de lamentos sufocados e sonhos de um lar que se desvanecia. Os dias, monótonos e exaustivos, marcados pelo ritmo dos passos e o eco dos chicotes. Essa odisseia não era simplesmente um transporte de corpos, era a viagem inicial da alma para um cativeiro que prometia tanto grandeza quanto abjeção, um rito de passagem forçado para uma vida que nunca pediram, uma vida onde a identidade individual se dissolveria na maquinaria do Estado. A chegada a Istambul, a deslumbrante capital imperial, deveria ter sido um momento de assombro e talvez de esperança, mas para os meninos Gilman era apenas o preâmbulo de uma nova fase de humilhação e objetificação. Após a brutal travessia, eram conduzidos a barracões ou pátios de classificação, onde a verdadeira seleção começava. Aqui, em um processo tão desumanizador quanto o próprio recrutamento, os meninos eram expostos e examinados pelos agentes do sultão.
Esta inspeção não era um mero check-up médico, era uma avaliação exaustiva de seu potencial físico, intelectual e até estético. Os corpos jovens eram perscrutados em busca de sinais de saúde, vigor e, em muitos casos, de uma beleza que, paradoxalmente, podia selar seu destino para um serviço mais íntimo e vulnerável no palácio. A nudez forçada, a manipulação de seus membros, a avaliação de suas características faciais, tudo contribuía para a sensação de serem meros objetos, um gado humano avaliado por seus atributos e não por sua essência. Era um momento de vergonha e vulnerabilidade extrema, onde a dignidade inerente à pessoa era sistematicamente erodida. Aqueles que eram considerados mais promissores, os de melhor compleição física, a inteligência mais aguçada em seus olhos ou as características mais finas, eram selecionados para ingressar na prestigiosa escola Enderun dentro do próprio Palácio Topkapi, o coração do poder otomano. Este era o destino da elite entre os recrutados, um caminho que, embora prometesse ascensão e poder, também os submergia nas profundezas da exploração palaciana. Para aqueles não selecionados para o Enderun, existiam outros destinos, as unidades de janízaros, onde seriam treinados como soldados de elite, ou o serviço nas propriedades rurais do estado, onde sua vida seria de labor e anonimato. A separação neste ponto era mais uma fratura, uma divisão que marcava um destino desigual. A escola Enderun não era uma instituição educativa no sentido moderno, era uma máquina de forjar lealdade e obediência, camuflada sob a camada de uma educação avançada. Situada no coração do poder imperial, seus muros não apenas guardavam os futuros administradores e elites militares, mas também funcionavam como um crisol onde a identidade original era dissolvida e substituída por uma nova, completamente dedicada ao sultão e ao império. Aqui, era-lhes proporcionada uma educação que ia além das meras habilidades práticas. Eram ensinados a uma multiplicidade de idiomas, árabe, persa, turco-otomano, o que lhes abria as portas para a literatura clássica e para a administração multilingüe do império. Mergulhavam no estudo da matemática, essencial para a engenharia, a arquitetura e a logística militar. A literatura e a poesia lhes refinavam o espírito, enquanto a caligrafia e as artes marciais aperfeiçoavam sua disciplina e sua forma física. No entanto, toda essa sofisticação acadêmica estava subordinada a um objetivo primordial: a doutrinação. Cada lição, cada exercício, cada interação era projetada para inculcar uma lealdade inabalável ao sultão e ao Estado. Eram ensinados que sua vida não lhes pertencia, que seu propósito era servir ao império e que seu sucesso e seu valor dependiam inteiramente de sua obediência e sua eficácia nessa servidão. O ambiente do palácio, com sua intrincada hierarquia e sua disciplina férrea, reforçava constantemente essa ideologia. Os muros de Topkapi, com sua magnificência arquitetônica, representavam tanto a promessa de grandeza quanto a inescapável prisão de sua existência. Era um palácio da servidão, onde a erudição ia de mãos dadas com a abdicação da vontade pessoal. A educação na Enderun, por mais avançada que fosse em termos acadêmicos, constituía um sofisticado processo de engenharia social projetado para a ruptura sistemática da vontade individual e a reconstrução da personalidade a serviço exclusivo do império. Não se tratava de nutrir mentes livres, mas de forjar instrumentos leais. Os meninos, já desorientados pelo desenraizamento e pela viagem, eram submetidos a um regime que buscava erradicar qualquer vestígio de sua identidade anterior. O primeiro passo simbólico e profundamente significativo nessa transformação era a imposição de novos nomes. Ao despojá-los de seus nomes de nascimento, era-lhes arrebatada a última conexão tangível com suas famílias, suas aldeias e seu passado. Esses novos nomes, frequentemente de origem turca ou árabe, não eram escolhidos por eles, eram atribuídos, marcando o início de sua nova vida como propriedade do Estado. Junto a isso, eram obrigados a converter-se à fé do império, o islamismo, sem lhes dar opção alguma. Essa conversão forçada não era apenas um ato religioso, era uma assimilação cultural total, um apagamento de suas crenças e costumes ancestrais. Eram ensinadas as orações, os ritos e a moral islâmica, com a expectativa de que abraçassem essa nova identidade espiritual como própria. Esse golpe duplo, a perda do nome e da fé, era uma estratégia deliberada para assegurar que os laços com sua origem fossem irrecuperavelmente cortados, facilitando assim a implantação de uma lealdade monolítica para com o sultão, que era tanto líder político quanto religioso. Mas o doutrinamento ia além do simbólico.
A vida no palácio operava dentro de um complexo e predatório ecossistema sexual. Os jovens recém-chegados, vulneráveis e assustados, encontravam-se à mercê de uma hierarquia implícita de exploração. Os eunucos, guardiões dos haréns e encarregados da supervisão dos meninos, e os estudantes mais velhos que já haviam passado pelo mesmo processo, frequentemente se tornavam os principais predadores. As relações sexuais forçadas não eram um incidente isolado, mas uma parte intrínseca da ordem social dentro do palácio. Essas interações, longe de serem atos de afeto ou desejo mútuo, eram instrumentos de poder e controle. Estabelecia-se uma dinâmica onde o favor ou a proteção de um superior era obtido frequentemente através da submissão sexual, criando um ciclo vicioso de abuso que se perpetuava de geração em geração. A sexualidade era instrumentalizada para manipular, para recompensar e para punir. Aqueles que se recusavam ou resistiam podiam enfrentar castigos severos, o que não só implicava dor física, mas também o fim de qualquer esperança de avanço dentro da hierarquia palaciana. A recusa era vista como uma insubordinação, uma falta de lealdade, e a resposta era brutal. Isso forçava os jovens a tomar decisões impossíveis, submeter-se para sobreviver e talvez ascender, ou resistir e enfrentar a aniquilação social e até mesmo física. O impacto psicológico dessa exploração era, sem dúvida, devastador, gerando o que hoje conhecemos como trauma complexo. Os meninos desenvolviam mecanismos de defesa extremos para lidar com o constante estado de ameaça e abuso. Alguns se tornavam manipuladores e astutos, aprendendo a navegar as intrincadas redes de poder e depravação para sua própria sobrevivência e até mesmo para sua ascensão. Outros se retiravam emocionalmente, buscando refúgio na dissociação, uma forma de escapar mentalmente de uma realidade insuportável, tornando-se sombras de si mesmos, e muitos simplesmente desapareciam no anonimato do sistema, seus espíritos quebrados e suas vidas condenadas ao esquecimento. A normalização do abuso sexual como parte da ascensão e da vida no palácio criou um ambiente onde a moralidade se distorcia e a bússola interna se perdia, deixando as vítimas com feridas invisíveis, mas profundas que as acompanhariam pelo resto de suas vidas. A sobrevivência frequentemente significava a corrosão da alma. A vida cotidiana dentro do Enderum era um microcosmo projetado para o controle total e a disciplina inabalável. Uma existência marcada pela vigilância constante e pela ausência de privacidade. Os jovens Gilman viviam em dormitórios comunais estreitos e austeros, onde cada movimento, cada palavra, estava sob o olhar atento dos eunucos ou de seus superiores. Não havia recantos para a intimidade, nem espaços para o desabafo pessoal. A individualidade era dissolvida no coletivo, e qualquer comportamento que se desviasse da norma esperada era rapidamente detectado e reprimido. Essa falta de privacidade, somada à disciplina rigorosa, não só assegurava a obediência, mas também reforçava a ideia de que seus corpos e suas vidas não lhes pertenciam. Eram possessões do sultão, meras engrenagens na maquinaria imperial, e como tais, estavam sujeitos a um controle absoluto. A onipresença da autoridade, tanto física quanto psicológica, era uma constante que moldava seu comportamento e sua percepção do mundo. Os castigos por qualquer infração, por mínima que fosse, eram comuns e executados com uma severidade calculada para humilhar e quebrar o espírito. Não se buscava apenas corrigir, mas infundir um terror paralisante que eliminasse qualquer noção de desobediência futura. Os exemplos de castigos públicos eram aterrorizantes, desde brutais flagelações pelo simples fato de tentar praticar antigas tradições de suas terras de origem, até a exibição pública daqueles que tentavam escapar, convertidos em advertências vivas. A humilhação era uma parte tão crucial quanto a dor física. Ser castigado diante dos outros, ver o sofrimento alheio, e viver com o medo constante de ser o próximo, criava um ambiente de ansiedade perpétua. Esses castigos não só danificavam o corpo, mas pulverizavam a autoestima, reforçando a ideia de sua própria impotência e a onipotência do sistema. O objetivo final era a submissão incondicional, uma obediência que surgisse não do raciocínio ou da convicção, mas do temor mais primário. Paradoxalmente, dentro desse ambiente de opressão, existia uma complexa economia interna de privilégios e recompensas, uma rede sutil de incentivos que criava dependência e competição. O bom comportamento, o rendimento acadêmico sobressalente ou a habilidade para agradar aos superiores, que, como mencionado, frequentemente incluía a submissão sexual, podiam conceder certos favores, uma ração extra de comida, um lugar melhor para dormir, a oportunidade de aprender uma habilidade mais valiosa, ou até mesmo acesso a posições de maior influência dentro do palácio. Essa economia,
não era benevolente, era uma ferramenta a mais de controle. Ao oferecer migalhas de autonomia ou conforto, o sistema fomentava a competição entre os jovens e criava uma rede de dependências. Os Gilman aprendiam que seu bem-estar, sua segurança e seu futuro dependiam inteiramente de sua capacidade para navegar esse sistema, para agradar a quem detinha o poder e para superar seus pares. Isso, por sua vez, gerava uma mentalidade de sobrevivência individualista, minando a solidariedade e a possibilidade de uma resistência coletiva. A promessa de ascensão, embora tênue, era um poderoso motivador que mantinha os jovens imersos na esperança de uma vida melhor dentro dos confins do palácio, mesmo que essa esperança fosse construída sobre a renúncia à sua própria autonomia e dignidade. A ilusão de escolha era mais uma arma no arsenal de seu controle. O rito da graduação, conhecido como Shikma, era um limiar de dualidade para os jovens Gilman. Marcava o final de sua formação intensiva na Enderun e sua entrada oficial no serviço imperial, uma transição da tutela para a responsabilidade. Nesse momento, revestido de pompa e cerimônia, deveria ter sido um triunfo, o ápice de anos de árduo estudo e disciplina. No entanto, para muitos, a liberdade da graduação era um paradoxo amargo, a saída de uma jaula para entrar em outra, muitas vezes maior e com paredes invisíveis. Os graduados não emergiam como indivíduos completos e ilesos, em sua grande maioria, o faziam com um dano psicológico significativo e complexo, as cicatrizes emocionais de anos de desenraizamento, doutrinamento, vigilância constante, e para muitos, abuso sistemático, eram profundas e indeléveis. Haviam sido moldados para serem leais servos do Império, mas essa moldagem havia implicado a fragmentação de sua identidade original, e a forja de uma nova personalidade que frequentemente sofria de dissociação, trauma complexo, e uma profunda desconfiança no mundo exterior. A capacidade de estabelecer relações significativas, ou de experimentar emoções plenas frequentemente estava comprometida. Uma das consequências mais trágicas e recorrentes desse ciclo de abuso era que muitos dos Gilman graduados, agora empoderados com posições de autoridade, acabavam por perpetuar o mesmo sistema que os havia abusado. Tendo sido vítimas, transformavam-se em algozes, nem sempre por uma maldade intrínseca, mas como um mecanismo de sobrevivência e replicação das dinâmicas de poder que haviam aprendido. As humilhações e o sofrimento que haviam suportado eram internalizados, e a única forma de recuperar algum tipo de controle ou de normalizar sua própria experiência era replicá-la naqueles que agora estavam sob seu comando. A dessensibilização emocional que sofreram durante sua formação lhes permitia aplicar a mesma dureza, a mesma falta de empatia, aos jovens recrutados, fechando um círculo vicioso de trauma transgeracional dentro das estruturas do Império. Seu sucesso frequentemente era medido por sua capacidade de serem tão implacáveis quanto seus antigos opressores, mais uma prova de que a submissão e a brutalidade eram os passaportes para a ascensão. A elite otomana, consciente ou inconscientemente, fazia vista grossa aos abusos inerentes ao sistema. De sua perspectiva, o Devshirme e a formação na Enderun eram ferramentas indispensáveis para a estabilidade e o crescimento do Império. Esse sistema produzia não apenas administradores capazes e eficientes, mas crucialmente servos incondicionalmente leais, desprovidos de laços familiares e étnicos que pudessem dividir sua lealdade. Os Gilman eram vistos como a espinha dorsal mais confiável da burocracia e do exército. Sua devoção era canalizada exclusivamente para o sultão e o Estado, sem as distrações das lealdades tribais ou familiares que frequentemente afetavam outras facções do Império. O pragmatismo político e militar eclipsava qualquer consideração ética ou humanitária. A eficiência e a lealdade eram bens supremos, e o sofrimento individual era um preço aceitável a pagar pela grandeza coletiva do Império. O vídeo destaca com dolorosa clareza uma verdade ineludível. Embora os meninos recebessem uma educação avançada, e em muitos casos, acessassem posições de poder e riqueza impensáveis em suas aldeias de origem, essa oportunidade estava inseparavelmente ligada à sua exploração e abuso. A erudição e o refinamento cultural eram as duas faces de uma moeda cuja outra face era a perda da autonomia, da dignidade e, em muitos casos, da integridade psicológica. Sua ascensão não era um reflexo de livre-arbítrio ou de justiça social, mas o resultado de um sistema que os havia coisificado desde o primeiro dia. O brilho do sucesso imperial, em retrospectiva,
não pode desvincular-se da sombra das vidas truncadas sobre as quais se construiu. O legado dos Gilman não é apenas o dos grandes vizires e generais, mas o das inumeráveis almas marcadas por um sistema que, sob o véu da educação e da oportunidade, praticou uma das formas mais insidiosas de escravidão e manipulação humana. A história dos Gilman não emerge de um vazio historiográfico. Seus ecos, embora frequentemente distorcidos ou incompletos, encontram-se nos relatos de viajantes europeus dos séculos XVI e XVII. Esses cronistas, fascinados e às vezes horrorizados pelo poderio e pela excentricidade do Império Otomano, insinuavam em seus escritos a existência de um mundo oculto de exploração dentro dos muros do palácio. No entanto, sua compreensão da complexa dinâmica dos concubinos masculinos e dos meninos do palácio era limitada, filtrada por uma lente cultural que frequentemente caía no orientalismo, na exotização ou na simples incompreensão. Eles viam o luxo e a opulência, a disciplina férrea dos janízaros e a eficiência da burocracia imperial, mas raramente penetravam a superfície para captar a magnitude do trauma e da desumanização subjacente. Suas descrições tendiam a focar no superficial ou no moralmente chocante para suas audiências europeias, sem aprofundar na sistematicidade nem no impacto psicológico a longo prazo do Devshirme. Frequentemente, seus relatos serviam para reforçar preconceitos culturais, mais do que para lançar uma luz verdadeira sobre a condição desses jovens. Existia uma curiosidade pelo diferente e exótico do harém e do sistema palaciano, mas raramente uma empatia genuína pelas vítimas de um sistema tão intrincado e cruel. O sistema Devshirme, e com ele, a formação dos Gilman na Enderun, não foi eterno. Começou seu declínio nos séculos XVII e XVIII, uma consequência de uma complexa interconexão de fatores militares, administrativos e sociais. Militarmente, a necessidade de uma elite de janízaros exclusivamente leais diminuiu à medida que as táticas de guerra evoluíam e o império estagnava em suas expansões. A corrupção se infiltrou nas fileiras e a disciplina original se erodiu. Administrativamente, a centralização do poder palaciano começou a ceder ante as crescentes influências de facções externas e a busca de oportunidades por parte das elites otomanas já estabelecidas, que desejavam que seus próprios filhos pudessem acessar as posições de privilégio antes reservadas aos Devshirme. Socialmente, a sociedade otomana tornou-se mais diversa e complexa, e as velhas justificativas para o recrutamento forçado de crianças cristãs começaram a perder seu peso, enfrentando resistências internas e mudanças na dinâmica demográfica do império. A era da expansão sem limites havia terminado, e com ela, a justificação de medidas tão extremas para a manutenção da maquinaria imperial. O sistema, que em seu momento de apogeu havia sido um pilar da força otomana, tornou-se um anacronismo e uma fonte de tensões internas, levando à sua eventual abolição. No entanto, o desaparecimento do sistema não apagou o sofrimento humano que havia estado em seu coração. O vídeo sublinha a importância de olhar para além da grandeza e do esplendor do Império Otomano para reconhecer o imenso custo humano de seu poder. A história dos Gilman é um testemunho cru da crueldade institucionalizada e do preço do poder. Obriga-nos a refletir sobre como os Estados, em prol de sua consolidação e expansão, podem justificar a desumanização e a exploração de indivíduos, inclusive de crianças. A retórica da educação e da oportunidade não pode velar a realidade de que esse sistema era, em essência, uma forma sofisticada de escravidão e de controle coercitivo. A lembrança dessas histórias não é um exercício de condenação anacrônica, mas uma advertência perene. Insta-nos a examinar criticamente as narrativas históricas que glorificam impérios sem reconhecer as vidas que foram sacrificadas em seu altar. É um chamado à empatia, a reconhecer a dignidade inerente de cada ser humano e a compreender que a verdadeira grandeza de uma civilização não se mede apenas por suas realizações materiais ou sua extensão territorial, mas pela humanidade com que trata seus membros mais vulneráveis. A memória dos Gilman persiste como um lembrete sombrio das profundidades às quais a ambição sem limites pode descer e do imperativo ético de confrontar as verdades incômodas do passado para evitar repetir seus erros no futuro. O processo de erosão da identidade dos jovens Gilman foi uma das facetas mais devastadoras e perversamente eficazes do sistema Devshirme. Não se tratava apenas de uma mudança de status ou de ambiente, era a completa desarticulação do eu original e a imposição forçada de um novo construto, meticulosamente projetado para servir aos interesses imperiais. Desde o momento da captura versível com sua linhagem e seu passado, sua religião,
ao serem convertidos ao Islã sem possibilidade de objeção, o que implicava não apenas uma mudança de fé. 2. Eliminar qualquer lealdade ou referência externa que não fosse o sultão e o império. Nesse cenário desolado da identidade, os jovens viam-se forçados a uma adoção de um novo eu imposto, um processo de metamorfose coercitiva. Os ensinamentos do Enderun, a disciplina militar ou administrativa e a vida no palácio estavam orientados a inculcar-lhes que seu propósito único era servir ao Estado. Eram treinados na história otomana, em suas glórias e em sua ideologia, substituindo assim as narrativas de suas próprias culturas de origem. Eram levados a crer que sua existência só tinha valor na medida em que contribuíam para o engrandecimento do império. Essa era uma forma de lavagem cerebral a longo prazo, onde a individualidade era vista como uma fraqueza e a conformidade absoluta como a máxima virtude. O novo eu era um produto da máquina imperial, despersonalizado, eficiente e leal, sem raízes além da estrutura de poder que o havia criado. A beleza e a inteligência, que haviam sido fatores em sua seleção, tornavam-se agora ferramentas para sua própria subjugação e a do império. Apesar dessa engenharia social implacável, a capacidade de resistência do espírito humano, embora sutil e frequentemente invisível para seus opressores, nunca se extinguia por completo. Podia manifestar-se em pequenos atos de resistência interna. O apego a uma lembrança fragmentada de seu lar, um sussurro de seu nome original na solidão da noite, uma oração secreta na fé de seus ancestrais. Essas eram formas de preservar uma faísca de seu self original, um vestígio da pessoa que haviam sido antes de serem absorvidos pelo sistema. Alguns desenvolviam uma identidade fantasma, a lembrança persistente de um ser que já não existia, mas que se recusava a desaparecer por completo de sua consciência. Era uma luta interna para manter um reduto de autonomia em um ambiente que buscava a homogeneização total. A nostalgia, a dor da perda e a luta para reconciliar o passado com o presente formavam um complexo labirinto psicológico para esses jovens. A negação de sua história pessoal era uma forma de violência continuada, e sua sobrevivência baseava-se, frequentemente, na capacidade de construir uma fachada de conformidade, enquanto, no mais profundo de seu ser, uma parte dele se recusava a ser completamente apagada. Esse aspecto, pouco documentado nas crônicas oficiais, é crucial para entender a profunda tragédia humana por trás do esplendor otomano, a batalha silenciosa pela alma em meio à desumanização programada. A arquitetura do poder e a vulnerabilidade manifestaram-se de maneira palpável na configuração espacial do Palácio Topkapi e na vida dos Gilman dentro de seus muros. O palácio não era apenas uma residência ou um centro administrativo. Era uma máquina simbólica e funcional projetada para o controle absoluto, um panóptico imperial, onde a vigilância era constante e a liberdade. Uma quimera. Seus imponentes muros, seus pátios labirínticos e suas portas fortificadas criavam um ambiente de isolamento que reforçava a desconexão dos jovens do mundo exterior. Uma vez dentro, a saída era virtualmente impossível, e o contato com suas origens ficava severamente restrito ou completamente proibido. Essa separação física do mundo que conheciam era a manifestação espacial da anulação de sua identidade, selando seu destino dentro dos confins da autoridade sultânica. Ambientes eram uma compensação pela falta total de controle que haviam tido sobre suas próprias vidas. A frieza emocional, a capacidade de tomar decisões impiedosas sem remorso aparente, era uma máscara forjada no fogo de sua própria supressão da empatia. O dilema de sua identidade póstuma era constante. Eram os homens poderosos em que haviam se tornado ou continuavam sendo os meninos arrancados de seus lares, aqueles com nomes e crenças esquecidos. A identidade otomana, muçulmana, leal ao sultão, era a que exibiam ao mundo, a que lhes abria as portas da ascensão, mas na solidão de seus aposentos, ou nos cantos mais profundos de sua consciência, continuavam existindo ecos de seus eus originais. Alguns, talvez, conseguiam uma assimilação completa, convencidos de sua nova identidade a ponto da negação total de seu passado. Para outros, a dissonância cognitiva era uma companheira constante, uma rachadura em sua psique que nunca terminava de cicatrizar. Podiam viver com o peso da culpa ou do ressentimento, ou com uma profunda sensação de vazio, uma carência de uma conexão genuína com seu verdadeiro ser. A riqueza e o prestígio não podiam preencher o buraco existencial deixado pelo desenraizamento e pela despersonalização. A navegação de sua nova realidade, complexa e multifacetada,
exigia uma mestria na dissimulação e na estratégia. Haviam sido treinados para a intriga política, para as lutas de poder dentro da corte. Sua aguda inteligência, cultivada na Enderun, era agora colocada a serviço de sua própria sobrevivência e ascensão em um ambiente palaciano onde a traição espreitava em cada esquina. O sucesso dependia não apenas da competência, mas da habilidade para ler intenções ocultas, para formar alianças efêmeras e para eliminar rivais sem deixar rastros. A paranoia, alimentada por suas próprias experiências de vulnerabilidade, podia ser uma constante. O temor da queda, de perder tudo tão rápido quanto haviam ganhado, era uma força motriz poderosa. Muitos se tornavam profundamente calculistas, medindo cada palavra e cada ação para não despertar suspeitas ou inimizades em um mundo onde o poder era efêmero e a desgraça instantânea. Além disso, sua relação com a sexualidade, um aspecto tão central e traumático de sua formação, continuava sendo uma fonte de complexidade. Tendo sido objeto de exploração, como lidavam com sua própria sexualidade e com as dinâmicas de poder em suas relações íntimas, alguns poderiam ter perpetuado o ciclo de abuso, buscando controle sobre outros como uma forma de recuperar a agência que lhes foi arrebatada. Outros poderiam ter desenvolvido disfunções, repulsa ou uma profunda ambivalência em relação à intimidade. As relações afetivas genuínas, baseadas na confiança e no respeito mútuo, poderiam ter sido difíceis de forjar, dada a traição fundamental que haviam experimentado em seus anos formativos. Sua experiência no harém e no ambiente palaciano, onde a sexualidade estava intrinsecamente ligada ao poder e à submissão, deixava uma marca indelével em sua capacidade de amar e ser amados. O auge de sua carreira, frequentemente como grandes vizires, os colocava em uma posição precária. Eram a mão direita do sultão, mas também seus instrumentos prescindíveis. A promessa da grandeza que lhes havia sido oferecida na infância cumpria-se, mas com um preço psicológico que raramente era reconhecido ou compreendido pela sociedade. Seu sucesso era um testemunho da eficácia do sistema, não da humanidade de seus arquitetos. Viviam uma vida de luxo e autoridade, mas eram, em essência, prisioneiros de seu próprio passado e da jaula dourada que o império lhes havia construído. A liberdade do graduado era, em última análise, a liberdade de continuar servindo, de continuar existindo dentro dos confins de um papel que lhes havia sido atribuído pela força, e de carregar com o peso de um eu que, embora poderoso, nunca seria verdadeiramente seu. Enquanto o esplendor do Império Otomano deslumbrava o mundo, projetando sua magnificência através da arquitetura, da arte e do poder militar, uma sombra persistia em seus alicerces, a existência do sistema Devshirme e a complexa vida dos Ghilman. A sociedade otomana, em sua vasta diversidade, não era monolítica em sua percepção desse fenômeno. Embora o sistema fosse uma instituição estabelecida e legal, sua compreensão e aceitação variavam e sua existência levantava questões, tácitas ou explícitas, sobre a moralidade, a justiça e a identidade dentro de um império que se considerava a si mesmo como guardião da lei e da fé. A elite otomana, especialmente a classe governante e militar, tinha uma visão pragmática e utilitarista do Devshirme. Para eles, era uma ferramenta indispensável para a estabilidade e o engrandecimento do império. Os produtos do sistema, os janízaros e os administradores Ghilman, eram a espinha dorsal do poder otomano, uma força de elite leal apenas ao sultão, sem os laços familiares ou tribais que podiam gerar facionalismo entre outras elites. Essa eficiência e lealdade, em um império que exigia uma administração centralizada e um exército coeso para sua vasta extensão, justificavam a prática. A grandeza do império era a prioridade suprema, e o sacrifício individual desses jovens era percebido como um preço necessário, até mesmo uma honra, se observado da perspectiva da oportunidade de ascensão social e da conversão ao Islã. Considerava-se que lhes era oferecido um destino superior ao de suas aldeias de origem, embora fosse por meios coercitivos. A distância entre a elite e os meninos recrutados, tanto social quanto culturalmente, facilitava essa objetificação. As vozes dos afetados eram inaudíveis nos salões de poder. No entanto, nas comunidades de onde eram tirados os meninos, a experiência era de terror e profunda tristeza. As famílias choravam a perda de seus filhos e, embora ocasionalmente o sistema pudesse ser corrompido para evitar o recrutamento, ou mesmo para que algumas famílias muçulmanas tentassem que seus filhos fossem incluídos buscando a ascensão social, a norma era a angústia.
Essas populações, frequentemente não muçulmanas, viviam sob a constante ameaça da coleta, o que gerava um medo latente e uma profunda desconfiança em relação à autoridade imperial, apesar das proteções legais que lhes eram concedidas como dhimmi. A imposição da conversão e o desenraizamento eram atos de violência cultural que deixavam cicatrizes profundas na memória coletiva dessas comunidades, frequentemente manifestadas em canções, lendas ou um silêncio carregado de significado. Na sociedade otomana mais ampla, especialmente entre a população muçulmana, a percepção era mais complexa. Para muitos, o sistema era uma instituição estabelecida e parte da ordem divina e estatal. A narrativa oficial o apresentava como um meio para fortalecer o Islã e o Império. No entanto, não estava isento de críticas, embora estas raramente se dirigissem à moralidade fundamental do recrutamento de crianças, mas sim à sua aplicação. As queixas podiam surgir da corrupção no processo de seleção, do favoritismo ou do fato de que o Devshirme começou a incluir muçulmanos à medida que o Império mudava e suas necessidades evoluíam. Juristas e teólogos podiam debater os aspectos legais ou religiosos do sistema, especialmente à medida que as interpretações do direito islâmico se tornavam mais rígidas e questionavam a licitude de escravizar Ahlidimã, povos do livro, ou de forçar conversões de maneira tão direta. No entanto, essas objeções raramente alcançavam o ponto de exigir a abolição total do sistema até muito mais tarde, quando sua utilidade militar e administrativa começou a declinar e as mudanças sociais internas tornaram o sistema obsoleto ou problemático. O conhecimento dos abusos sexuais dentro do palácio era provavelmente um segredo a vozes entre certos círculos, mas raramente era discutido abertamente ou condenado publicamente. A cultura do palácio, com sua opacidade e suas próprias regras, permitia que tais práticas florescessem na sombra. A homossexualidade, embora vista com ambivalência na sociedade islâmica geral, era um fenômeno conhecido em certos contextos masculinos de elite. E a dinâmica de poder no palácio amplificava seu potencial para a exploração. O silêncio público sobre esse aspecto era uma forma de cumplicidade tácita, onde a moralidade social era suspensa em nome da manutenção da ordem e da reputação da elite imperial. Em última análise, a sociedade otomana navegava a existência do Devshirme com uma mistura de aceitação, pragmatismo e, para alguns, uma dor silenciosa. A justificação da necessidade estatal primava sobre as considerações individuais e a lealdade ao sultão era construída sobre um sistema que, visto de uma perspectiva moderna, é um exemplo aterrorizante da desumanização institucionalizada. A história dos Jilma não é apenas um relato de vítimas, mas um reflexo de como uma sociedade pode racionalizar e perpetuar práticas imorais em sua busca de poder e estabilidade, um eco que ressoa ainda hoje sobre como as sociedades escolhem ver ou ignorar as sombras em seu próprio esplendor. A forma como a história recordou, ou melhor, reescreveu e esqueceu a narrativa do sistema Devshirme e a vida dos Jilma é um estudo fascinante e muitas vezes doloroso em historiografia. Durante séculos, a versão oficial otomana tendeu a apresentar o Devshirme como uma instituição benévola, uma oportunidade para jovens talentosos ascenderem na sociedade e servirem ao sultão, ou como um dever religioso que convertia os não crentes ao Islã. Essa narrativa minimizava ou ignorava completamente o trauma do desenraizamento, a coerção religiosa e, crucialmente, a exploração e o abuso sexual dentro do palácio. A grandeza do império era construída sobre uma base de heroísmo e lealdade, deixando pouco espaço para as vozes das vítimas. Os relatos oficiais e as crônicas da corte se concentravam nas conquistas dos grandes vizires e generais surgidos do Devshirme, apresentando-os como exemplos de lealdade e capacidade, sem aprofundar no preço psicológico de seu sucesso ou no processo brutal que os formou. Com a dissolução do Império Otomano e o surgimento de novas narrativas nacionais nos Balcãs e na própria Turquia, a história do Devshirme começou a ser reinterpretada através de novas lentes, frequentemente politizadas. Nos estados balcânicos pós-otomanos, o Devshirme tornou-se um potente símbolo da opressão otomana, uma prova da barbárie e da tirania da ocupação. Enfatizava-se o aspecto do imposto de sangue e o roubo de crianças, frequentemente sem nuances, para construir identidades nacionais baseadas no sofrimento compartilhado sob o jugo turco. Essas narrativas, embora legítimas em sua tentativa de dar voz às vítimas, às vezes simplificavam a complexidade do sistema e podiam cair no essencialismo, pintando o outro otomano de forma unidimensional. A experiência individual dos Jilman e suas complexas identidades frequentemente se perdiam na ânsia de construir um relato nacional unificado de opressão e resistência.
Por outro lado, na historiografia turca moderna, a interpretação oscilou. Durante um tempo houve uma tendência a omitir ou minimizar o devshirme, ou a apresentá-lo exclusivamente como uma instituição meritocrática que permitia a mobilidade social. No contexto da construção de uma identidade nacional turca secular, privilegiava-se uma visão do Império Otomano como um estado de lei e ordem, minimizando os aspectos mais problemáticos. No entanto, à medida que a disciplina histórica evoluiu e incorporou novas metodologias e perspectivas, incluindo a análise social, psicológica e de gênero, tem havido um crescente interesse em reexaminar o devshirme com maior honestidade intelectual. Pesquisadores contemporâneos, tanto turcos quanto internacionais, começaram a desenterrar os aspectos mais obscuros do sistema, utilizando fontes primárias frequentemente marginalizadas e aplicando quadros conceituais que reconhecem o trauma, a coerção e a exploração. Um dos maiores desafios nessa reescrita da história é a escassez de vozes diretas das vítimas. Os Kilman, por sua condição de desenraizados e sua formação em um sistema de obediência total, raramente deixaram relatos pessoais de seu sofrimento. Suas experiências filtram-se através de documentos administrativos, crônicas da corte, que os objetificavam, ou os relatos de viajantes estrangeiros que os mal interpretavam. Isso torna o trabalho do historiador ainda mais complexo. Devem ler nas entrelinhas, interpretar silêncios e reconstruir vidas a partir de fragmentos, frequentemente de uma perspectiva que busca restaurar a agência e a humanidade daqueles que foram despojados dela. A recuperação dessas vozes silenciadas é um ato de justiça histórica. A questão da exploração sexual no palácio é outro campo onde a historiografia demorou a aprofundar. Durante muito tempo esse tema foi tabu, relegado às margens do estudo histórico sério ou reduzido a sensacionalismo orientalista. Somente nas últimas décadas, com o avanço dos estudos de gênero e da história da sexualidade, começou-se a abordá-lo com a seriedade acadêmica que merece, reconhecendo a sistematicidade dos abusos e seu impacto devastador na psique dos Gilman. Essa abertura foi crucial para desmantelar as narrativas românticas ou puramente pragmáticas do sistema. Em suma, a percepção historiográfica do devshirme e dos Gilman é um reflexo dos valores cambiantes das sociedades e das disciplinas. Da glorificação à condenação, passando pelo silêncio e pela simplificação, a história desses jovens tem sido um campo de batalha para diversas agendas. No entanto, o imperativo atual é buscar uma verdade mais completa e matizada, uma que não fuja das complexidades nem das sombras, e que reconheça o imenso sofrimento humano que se esconde por trás da grandeza de um império, assegurando que a memória daqueles que foram silenciados finalmente encontre sua voz nos anais do tempo. A brutalidade do sistema devshirme, com seu desenraizamento e seu subsequente processo de reengenharia da identidade, gerou nos jovens Gilman não apenas traumas, mas também uma surpreendente capacidade de resistência silenciosa e adaptação psicológica, formas de sobrevivência que se manifestavam no foro interno ou em atos sutis que, embora invisíveis para seus opressores, lhes permitiam manter uma faísca de seu ser original. Em um ambiente onde a despersonalização era uma política de Estado, a preservação da individualidade convertia-se em um ato revolucionário, embora frequentemente inconsciente. A vida interior daqueles que foram arrancados de suas raízes era uma vasta paisagem de estratégias de enfrentamento, onde a mente, em sua infinita complexidade, encontrava maneiras de subsistir sob a pressão de uma autoridade onipotente e um abuso sistemático. Desde o primeiro momento da captura, o menino se confrontava com a perda do controle absoluto sobre sua vida, uma experiência que podia conduzir à dissociação, um mecanismo psicológico de defesa no qual a mente se separa da realidade insuportável para proteger-se da dor emocional extrema. As longas e brutais viagens para Istambul, as humilhantes inspeções e a disciplina férrea do Enderune não apenas quebravam o corpo, mas forçavam o espírito a se retirar. Essa dissociação permitia a alguns Gilman funcionar em sua nova realidade, cumprir com as exigências do sistema sem sentir plenamente a agonia de sua condição. Viviam como se a experiência lhes ocorresse a outra pessoa, criando uma distância vital entre o eu que obedecia e o eu que observava, frequentemente em silêncio e com uma profunda tristeza. No entanto, essa estratégia de sobrevivência tinha um custo imenso, a desconexão emocional com o mundo e consigo mesmos, o que dificultava a formação de relações genuínas e a capacidade de experimentar alegria ou prazer de forma plena no futuro. Eram, em muitos sentidos, estranhos para si mesmos. A memória, longe de ser um mero arquivo de fatos, transformava-se em um campo de batalha. Embora o sistema buscasse apagar qualquer vestígio de seu passado,
As lembranças de seus lares, suas famílias e suas línguas maternas persistiam na mente de alguns Gilman como ecos distantes, frequentemente dolorosos, mas também como âncoras a uma identidade pré-sistêmica. Essas lembranças podiam manifestar-se em sonhos, em pensamentos fugazes ou em uma nostalgia persistente que tingia sua existência. A luta para reter fragmentos de sua língua materna, talvez praticando em segredo ou lembrando velhas canções e contos, era um ato subversivo de resistência cultural. Cada palavra lembrada, cada imagem de sua aldeia natal, era uma afirmação silenciosa de que existia um eu, além daquele que o Império tentava impor. Essa resistência minêmica era uma forma de afirmar que, apesar de todos os esforços para despersonalizá-los, continuavam sendo em algum canto de seu ser os meninos que haviam sido. Além da dissociação e da memória, a adaptação tomou formas complexas. Alguns Gilman desenvolveram uma aguda inteligência social, aprendendo a ler os sinais não verbais de seus superiores, a antecipar seus desejos e a navegar as intrincadas redes de poder e favor. Essa habilidade para manipulação e estratégia, forjada na necessidade de sobrevivência, convertia-se em uma ferramenta indispensável para sua ascensão. Tornavam-se expertos na duplicidade, uma fachada de obediência incondicional e fervor religioso para o mundo exterior, e um mundo interior de pragmatismo frio ou de ressentimento oculto. Aprenderam a conformar-se externamente, a recitar as orações, a falar a língua imposta, a adotar os modos da corte, mas sem que isso significasse uma adesão genuína de seu espírito. Era uma forma de mimetismo, uma estratégia de camuflagem que lhes permitia sobreviver e ocasionalmente prosperar em um ambiente hostil, sem revelar a verdadeira profundidade de seu sofrimento ou de sua resistência interna. Finalmente, a solidariedade entre pares, embora frequentemente silenciada pelo medo e pela competição induzida, podia emergir em pequenas doses. Um gesto de ajuda em segredo, uma palavra de consolo, um olhar de compreensão compartilhada, eram atos minúsculos de resistência contra a desumanização do sistema. Essas conexões clandestinas, embora frágeis, ofereciam um vislumbre de humanidade em um ambiente projetado para isolar e fragmentar. Reconhecer nos olhos de outro a mesma dor, a mesma perda, criava um laço invisível que transcendia as barreiras impostas pelos opressores. Esse reconhecimento mútuo era uma forma de afirmar sua existência como seres humanos, além de seu papel de propriedade do Estado. Em última instância, a resistência dos Gilman não foi uma rebelião aberta e organizada, mas uma profunda e silenciosa batalha pela preservação de seu espírito individual em um mundo que se empenhava em aniquilá-lo. Foi uma luta pela sobrevivência da alma em um corpo que havia sido reclamado pelo Império. O impacto do sistema de Fshirme estendeu-se muito além dos muros do palácio e das vidas dos jovens Gilman, moldou de forma profunda e duradoura a sociedade otomana em seu conjunto, imprimindo sua marca nas estruturas políticas, militares, sociais e culturais do vasto império. Seu legado não é apenas uma nota de rodapé na história da servidão, mas um elemento constitutivo na forja do caráter do Estado otomano e suas interações com seus súditos e com o mundo exterior. Analisar esse impacto é compreender como uma política tão singular pôde influenciar a trajetória de uma das civilizações mais poderosas de seu tempo. No âmbito político e administrativo, o Devshirme foi um pilar da centralização do poder sultânico. Ao criar uma elite de funcionários e militares cuja lealdade dependia exclusivamente do sultão, o sistema servia como um contrapeso vital a outras facções de poder, como a aristocracia proprietária de terras turca ou as famílias ulemas eruditos religiosos. Os Gilman, desprovidos de laços familiares ou de redes de patronagem pré-existentes, eram totalmente dependentes do favor imperial para sua ascensão e sobrevivência. Isso os convertia em instrumentos ideais para a implementação das políticas do sultão, sem os conflitos de interesse que podiam surgir de lealdades divididas. A burocracia imperial tornou-se mais eficiente e meritocrática, pelo menos em teoria, já que a ascensão se baseava na capacidade e na lealdade, não na linhagem. Essa estrutura permitiu ao Império Otomano gerenciar um território imenso e uma população diversa com uma eficácia notável durante séculos. No entanto, essa eficiência tinha um custo: a criação de uma classe governante que, embora competente, podia estar emocionalmente desconectada das populações locais e vê-las meramente como recursos, replicando a desumanização que eles mesmos haviam experimentado. Militarmente, os janízaros, produto do Devshirme, tornaram-se a infantaria de elite do exército otomano, uma força de combate disciplinada e temida que desempenhou um papel crucial na expansão
e na manutenção do império. Seu treinamento rigoroso, sua coesão como corpo e sua lealdade fanática ao sultão os tornavam invencíveis em muitos campos de batalha. A inovação militar e a disciplina que aportavam foram fundamentais para o sucesso otomano. No entanto, com o tempo, essa mesma força tornou-se uma fonte de instabilidade, à medida que o império estagnava e a disciplina do Devshirme se relaxava. Os janízaros, conscientes de seu poder, começaram a exigir privilégios, a interferir na política palaciana e a se converter em uma força conservadora que resistia às reformas militares. De serem o baluarte do império, passaram a ser um fator de disrupção interna, o que eventualmente contribuiu para a fraqueza otomana e para a eventual abolição do corpo. O sistema que os criou, paradoxalmente, semeou as sementes de sua própria obsolescência e da instabilidade. Socialmente, o Devshirme criou uma brecha complexa entre as comunidades de onde se extraíam as crianças e o poder central. Para as populações não muçulmanas, especialmente nos Balcãs, o sistema era uma fonte constante de ansiedade e ressentimento, um lembrete brutal de seu status subordinado. Embora alguns pudessem ver o potencial de ascensão social para seus filhos, a maioria o experimentava como uma tragédia. Essa prática contribuiu para a alienação de certas comunidades cristãs do domínio otomano, mesmo que não tenha levado a uma resistência aberta massiva no apogeu do império. Além disso, a abolição gradual do sistema e a eventual abertura das fileiras janízaros a muçulmanos de nascimento alteraram as dinâmicas sociais e de mobilidade, gerando novas tensões entre as elites tradicionais e as emergentes. O sistema Devshirme, em sua existência e em seu desaparecimento, foi um motor de mudança social, embora frequentemente de maneira dolorosa e imprevista. Culturalmente, a Enderun e o palácio tornaram-se centros de uma cultura híbrida e sofisticada. Os Ghilman não eram apenas treinados em administração e guerra, mas também nas artes, na literatura, na música e na caligrafia. Contribuíram para um florescimento cultural distintivo, fundindo influências persas, árabes e turcas com um toque de suas próprias origens balcânicas. Essa elite cultivada contribuiu para a riqueza intelectual e artística do império. No entanto, essa cultura era, em muitos sentidos, um produto da coerção. A sofisticação e o refinamento que demonstravam eram inseparáveis da renúncia à sua própria identidade cultural e da adoção forçada da cultura otomana imperial. Seu legado cultural é, portanto, um testemunho de uma assimilação imposta, uma beleza nascida de um processo de dor e perda. O impacto do Devshirme é um lembrete de como as instituições, mesmo aquelas que parecem eficientes e bem-sucedidas, podem ter consequências imprevistas e profundas, alterando o próprio tecido de uma sociedade de formas que perduram muito depois de sua própria desaparição. 4. A história do sistema Devshirme e a experiência dos Ghilman apresentam um fascinante e perturbador caso de estudo sobre a consciência histórica e o silêncio em contextos de poder. Como uma sociedade se lembra das atrocidades ou das injustiças em que esteve envolvida? Que narrativas são privilegiadas e quais são suprimidas? Esse processo de construção da memória coletiva é crucial para entender não apenas o passado, mas também como as sociedades contemporâneas lidam com sua própria herança de violências e contradições. A história dos Ghilman foi, durante muito tempo, um capítulo convenientemente esquecido ou reinterpretado para servir aos interesses das narrativas dominantes, o que ressalta o poder da ideologia e da política na conformação do conhecimento histórico. Durante séculos, dentro do próprio Império Otomano, a narrativa oficial em torno do Devshirme oscilou entre a glorificação e o silêncio estratégico. Exaltava-se a figura do janízaro e do funcionário Ghilman como o epítome da lealdade e da competência a serviço do sultão, um testemunho do sistema meritocrático do império. As histórias de ascensão de jovens humildes às mais altas esferas do poder eram contadas como exemplos da justiça e da oportunidade otomanas. No entanto, os aspectos mais obscuros do sistema, o desenraizamento forçado, o trauma psicológico, a coerção religiosa e a exploração sexual, eram sistematicamente omitidos das crônicas oficiais e da memória pública. Essa supressão seletiva não era um acidente, era uma estratégia deliberada para manter a imagem de um império justo e benevolente e para evitar questionamentos sobre a legitimidade de suas práticas. O silêncio sobre o sofrimento dos Ghilman era parte de uma política de poder, uma forma de exercer controle sobre a narrativa histórica para legitimar o Estado.
A falta de vozes diretas das vítimas nos arquivos históricos otomanos é um testemunho dessa opressão. Suas histórias eram escritas por outros ou não eram escritas em absoluto.